Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajuçara. O nosso convidado de hoje é biólogo, é um cientista com várias qualificações acadêmicas, sem dúvida nenhuma reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Mas está aqui hoje porque simplesmente é um morador do bairro do Pinheiro, professor José Geraldo Marques, e também era secretário do Meio Ambiente, ainda que a pasta não tivesse esse nome, quando da instalação da Saugema aqui no estado de Alagoas. Professor, muito obrigado pela sua presença. Ou seja, é longa essa história, né, sua com a Saugema, não é isso? Sem dúvida, Ricardo. De início, como sempre, eu agradeço muito pelo convite que eu recebi, porque eu considero cada entrevista que eu venho fazer com você... tem entrevistadores que eu digo assim, eu vou como quem se entrega ao carrasco. Mas com você eu digo uma sessão de psicoterapia. Nós somos amigos e ficamos sempre muito à vontade. Não é? Sim, é uma história muito antiga. Eu fazia o meu mestrado em Ecologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, naquela ocasião, sempre fui muito amigo de Cacá Diegues. Nós tínhamos terminado de fazer o Joana Francesa aqui em Alagoas. E Cacá disse, olha, eu vou lhe dar uma ótima notícia do novo governador de Alagoas, que é Edivaldo Suruagi. Eu vi uma entrevista dele muito boa. Ele disse que vai transformar Alagoas num polo cinematográfico e vai transformar Alagoas num polo ecológico. Imagine você, naquela época, se falar no polo ecológico. Você era um militante já, apaixonado, né, pela ecologia. Na realidade, transformou no polo cloroquímico. Não é? E do cinema realmente não se tocou mais, mas eu fiquei tão entusiasmado, não é? Na época, a ecologia para mim sempre era uma paixão, o estudo científico da ecologia, e eu me lembro que eu fiz um despretensioso, acho que despretensioso, cartão, dando os parabéns a Edivaldo, antes dele assumir. Então ele mandou o recado através do meu pai, que era Adeildo Nepomuceno Marques, não é? E que queria conversar comigo, para o Polo Ecológico de Alagoas. Então eu deixei meu mestrado, depois da conversa que vim ter com ele. Tivemos uma conversa muito boa, ele foi muito acolhedor e me fez logo a proposta no final. Tá? Olha, eu quero você na minha equipe. Era então secretário executivo de controle da poluição do estado de Alagoas, o embrião, né? Ele me explicou que não podia criar uma secretaria de meio ambiente naquela época, mas tinha descoberto que já existia, criada e publicada no Diário Oficial, uma secretaria chamada Secretaria Executiva de Controle da Poluição, que poderia cumprir com esse papel e que ele queria que eu assumisse. Mas ele lhe avisou que a Saugema estava chegando, não? Não, ainda era para o polo cinematográfico e para o polo ecológico. Não é? Despoluir a alma com cinema? O cinematográfico não foi comigo. É só uma provocação. Né? Foi sobre isso. Então eu não tive dúvida. Eu deixei o curso de ecologia e realmente, com muito entusiasmo, vim. Apareceram dois problemas. Ele disse, olha, um problema é que realmente eu vou lhe designar para esse órgão, mas eu também não posso lhe pagar. Tá? Ora, o meu entusiasmo era muito grande, um jovem com 24 anos, tá? O mais jovem secretário de Meio Ambiente do Brasil. Então eu assumi, depois a gente vê como é que faz. Tá? Pronto, aí me designou, não nomeou. Isso é típico daqueles tempos também, né, Zé? Ele não me nomeou, ele me designou. Porque ele me disse, olha, só que tem um problema. Eu submeti a minha equipe ao SNI, você sabe que era obrigado naquela época, e o SNI vetou dois nomes. Vetou o seu e vetou o do professor José de Melo Gomes. José de Melo, educação, né? É. Era na educação ou no gabinete civil, não me lembro, mas enfim. O professor José de Melo Gomes, na realidade, o veto foi revertido, era uma injustiça de cara, não é? No meu caso foi mantido porque eu vinha do movimento estudantil em Recife, eu tinha chegado dos Estados Unidos há pouco tempo, lá tinha me envolvido bastante com a luta pelos direitos civis, contra a guerra do Vietnã,
Tá? E você sabe que naquela época bastava isso, não precisava ir além Bastava disso. menos, né? Do que isso. Bastava menos do que isso, né? É verdade. Mas isso era suficiente. Então nós começamos, era com a Capitania dos Portos, o convênio, recebi todo o apoio do capitão Amilcar naquela época. Nos tornamos, além de membros do conselho, da secretaria, nos tornamos amigos, era uma pessoa extremamente cortês, educada e cordial, e começamos a trabalhar. Nessa época, nós não tínhamos legislação ambiental praticamente nenhuma, muito menos legislação ambiental estadual. Não tínhamos fiscalização e nem tínhamos uma mesa e uma cadeira para se sentar. Deixa eu cortar, eu vou precisar fazer isso. Como é que apareceu a Salgema, então? A Salgema? Sim. Olhe, Salgema, é importante que todas as pessoas saibam disso. Salgema é sal de cozinha, cloreto de sódio, só que é na forma de minério sólido e fica muito profundo, fica 1000 metros mais ou menos de profundidade, não é? E ninguém sabia que existia em Alagoas. Foi descoberto por acidente. Foi procurando petróleo que se encontrou as minas de Salgema. Nós nunca fomos contrários à exploração desse recurso mineral de Alagoas, que, se bem explorado, bem conduzido, bem planejado, honestamente continuado, poderia realmente ter rendido bastante para Alagoas, ter rendido em vários termos. Estava um erro, porque desde o começo eu pude ver, inclusive, o professor José Geraldo Marques é citado na peça que foi encaminhada esta semana pelo Ministério Público Estadual e pela Defensoria como uma das evidências, enfim, de que a Braskem tem envolvimento com os problemas geológicos hoje, principalmente no bairro do Pinheiro. Mas, enfim, o professor é citado como a quarta evidência, né, por ter dito, entre outras coisas, que, mesmo na condição de secretário, não sabia da autorização da empresa Salgema e que já então apresentava problemas, já apontava problemas ali. Por que exatamente? Sem dúvida. O que a empresa e certos setores exigiam, não existia sistema de licenciamento, mas teria que passar pelo aval da secretaria. Então, desde o início eu coloquei, enquanto eu estiver na secretaria, eu não assino o aval. Isso me custou coisas terríveis, não é? Mas eu me mantive. 4 anos ainda eu consegui me manter assim. Tá? Então, pelo contrário, eu gerava documentos confidenciais, porque era um fenômeno interessante. Nós não conseguíamos organizar uma boa equipe remunerada aqui no Estado, embora tivéssemos pessoas qualificadas, mas havia uma série de consultores bons de nível internacional que acreditavam no trabalho da gente e prestavam para a gente assessoria de alta qualidade gratuita. Dentre eles, um geólogo altamente competente, que começou a me fornecer dados, subsídios científicos, de que um dia nós poderíamos ter aqui em Maceió, não era subsidência do Pinheiro, não, nunca falei, é subsidências, que esse tipo de atividade industrial pode causar subsidências. Tá? Que significa, traduzindo objetivamente? Significa o rebaixamento do solo. Tá? Então, é o que se verifica agora. Exatamente. E ele dizia que isso poderia vir a partir dessa atividade de mineração? A partir da atividade, exatamente a partir da atividade de mineração. Eu fiquei de posse desses dados sem dar publicidade, transformando em documento confidencial, até onde eu pude, porque não era coisa imediata. As minas começavam a serem abertas. Por nossa exigência, eles faziam uma monitoragem, que é o que manda a norma internacional, e nós apenas mantivemos isso. Tá? Não vamos dar o aval para a implantação, mas aí implantaram sem aval nenhum. Eu recebi apenas a notícia de que estava sendo implantada.
Tá. Os dados que eu estou levantando hoje constam assim: ela foi implantada ad referendum. Agora, ad referendum de quem? Ad referendum de quê? Tá. E aí eu fiquei apavorado porque o primeiro documento que eu gerei é que ela não podia ser implantada ali, naquele local, na Restinga. O senhor gerou lá, na origem da secretaria? Primeiro documento que eu gerei, tá? O local da instalação apresenta riscos muito elevados. Está numa ponta de Restinga. Tá? A Restinga, o continente vai se afunilando, não é? Então ela está na ponta da Restinga, é uma área frágil de um modo geral. Uma das coisas que mantém estabilidade nas Restingas são as dunas. Não é do seu tempo, que você é muito jovem, eu sou da pré-história. Tá? Mas eram muito famosas aqui as dunas de Tomix, por vários motivos. Era um local extremamente romântico, era um local belíssimo ali no Pontal, e as dunas dão estabilidade a esses terrenos frágeis. Quando eu recebi a notícia que estavam destruindo as dunas de Tomix, e nós não tínhamos fiscalização, eu próprio fui, tá? E aí realmente eu não consigo descrever o que foi que eu senti. Mas aí eu gerei exatamente um documento dizendo: isso não é ruim só para nós, para Alagoas, para Maceió. Isso é ruim para a própria empresa, para a indústria, porque as dunas, elas funcionam como sendo, em caso, trincheiras. E essa indústria tem... Uma espécie de barreira, né? Barreiras. Essa indústria tem um potencial, tá? Tem um risco que a gente considerava o mais baixo e foi o primeiro que aconteceu, que é um risco de explosão. Então, se houver uma explosão, são essas dunas que vão sustentar a explosão. Como o risco era considerado baixo, então a gente achava, olha, então vamos exigir pelo menos o cinturão verde, que Drummond diria que não era, que é rima, mas podia ser a solução. Nem rima, nem solução. Mas ajuda no temor psicológico das pessoas que estão ali ao redor, tá? Então, as dunas foram destruídas, as dunas do Tomix, e a indústria se implantou naquele local. Não é? Contra a sua vontade? Contra os meus documentos elaborados e encaminhados às devidas autoridades. Eu vou ter que fazer um intervalo, porque senão o pessoal me pega lá fora. Mas veja só, eu vou deixar como indagação... Deixa que pegue você, viu? Pessoal, por causa do tempo aqui. O que acontece hoje está muito claro, a partir daquilo que o senhor analisou, que era inevitável? A gente volta daqui a pouco.